E nessa aula a gente vai fazer uma geleia de frutas vermelhas ou uma geleia de morango, simplesmente deliciosa, e ainda vou te dar mais uma opção de fazer ela sem açúcar e sem adoçante. E é muito simples. Eu aqui no caso vou fazer uma geleia de morango, mas vocês podem fazer do mesmo passo a passo, colocando frutas vermelhas a gosto de vocês. Eu vou utilizar os morangos congelados e não tem problema, que dá super certo também. Vou colocar aqui na panelinha, aí que eu vou ajudar com a mão, que estão super congeladinhos. E já vou deixar ele derretendo aqui. E junto com esses meus morangos, eu vou adicionar ou um chá concentrado de hibisco ou um suco de uva. Pode ser também um vinho tinto, se você quiser, né, remeter aí uma data sazonal, um Natal, né, fazer essa geleia de frutas vermelhas para o Natal. Fica excelente com vinho tinto, suco de uva ou um chá concentrado de hibisco ou até mesmo simplesmente a água. Qualquer forma vai ficar delicioso e eu sempre trago essas opções para vocês estarem dando personalidade aos seus doces. Então vocês terem um estilo aí para estar escolhendo e optando para os doces de vocês. Eu aqui no caso eu estou utilizando o suco de uva concentrado, mas como eu falei para vocês, pode ser o vinho tinto, também pode ser o chá de hibisco. Lembrando que no caso do suco de uva, ele deixa de ser low carb, né? Mas se for um vinho tinto, ele entra na low carb. Então vou colocar aqui o suco de uva. E vou colocar o meu mix de adoçante, aqui o eritritol e um pouquinho da stevia. Se você quiser retirar os adoçantes, você não precisa colocar nada e simplesmente, né, adoçar com o sabor dos morangos. Então aqui coloco os meus adoçantes. E o suco de limão. O suco de limão vai fazer o quê? Ele vai nos auxiliar a dar corpo, né, para nossa geleia e também trazer um pouco mais de acidez para nossa geleinha, como se fosse um tempero aqui da nossa geleia. A intenção é não deixar com que ela ferva e se desmanche completamente, mas caso você queira fazer, né, bem diluída, um creminho, você pode estar deixando mais tempo apurar ou passar no liquidificador e deixar ela bem cremosa, bem fininho. Nesse caso, ela chega a ser uma compota de morango. Eu vou deixar os pedacinhos mais inteirinhos. Então, eu só vou deixar aqui, reduzir um pouquinho e esses morangos derreterem um pouquinho pra gente ainda ficar com alguns pedacinhos. Chegamos aqui no ponto da nossa geleinha ou da nossa compota. E agora, né, quando eu percebo que o meu morango já se dissolveu, mas ainda tem alguns pedacinhos ou das frutas vermelhas, eu vou desligar e vou adicionar um pouquinho de goma xantana. A goma xantana nesse momento vai fazer com que fique uma textura mais cremosa e eu não precise reduzir, né, completamente esse meu doce ao ponto de cristalizar aí quando tiver que refrigerar com os nossos polióis. Aqui ela vai se dissolver, não se preocupem, ela vai se dissolver e vai encorpando um pouquinho mais. Enquanto eu faço isso aqui, eu vou deixar para vocês algumas dicas de como, né, deixar essa geleia diferente ou criar novos sabores com o mesmo passo a passo. Então, como eu falei, vocês podem estar utilizando as frutas vermelhas, ou só o morango, ou só a amora, e usar o mesmo passo a passo para deixar ela mais cítrica. O chá de hibisco concentrado, vocês também podem fazer uma mistura do chá de hibisco com um suco de uva, ou vinho tinto seco para se encaixar na low carb. O chá de hibisco também entraria na low carb. Aqui já incorporou. Agora eu vou desligar. E também a gente pode estar brincando com especiarias, né? Então a gente pode colocar aqui para ferver junto com a nossa geleia, a nossa compota, algumas especiarias para dar um tempero e trazer mais personalidade ainda para o nosso doce. Agora, se você não quiser nem utilizar adoçantes e também não quiser utilizar o açúcar, ter uma geleia, né, super gostosa, docinha, você pode estar utilizando uma pasta, um purê de tâmaras. Então a gente vai conseguir ter uma geleia super gostosa, docinha na medida certa, sem adoçantes e sem açúcar. E é nesse momento que eu entro com o purê de tâmaras. Então você pode fazer no mixer um purê de tâmaras e adicionar nesse momento e dissolver ele completamente aqui no nosso doce, na nossa compota. Então fica essa sugestão para vocês
Porém, a gente precisa, como a gente está trabalhando também com a confeitaria low carb, eu preciso alertar vocês que se vocês adicionarem as tâmaras, já não entra na low carb, mas fica uma geleia funcional, super deliciosa, com um valor nutricional muito bom. Agora eu vou colocar aqui, olha a cor dessa geleia, que incrível que fica. Vou deixar resfriar a temperatura ambiente e aí eu vou decidir se eu uso no meu bolo genoise de frutas vermelhas, numa compota deliciosa ou de cobertura de um bolo aí, né, de brigadeiro branco com essa calda de geleia de frutas vermelhas ou calda de morango. E a gente se encontra numa próxima aula.